Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Livro 3 dos sujeitos do processo. Título 1 das partes dos procuradores. Capítulo 1 da capacidade processual. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou procurador, na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao: inciso 1, incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Inciso 2, ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor a ação que verse sobre o direito real imobiliário, salvo quando o casal sob regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Inciso 1. Que verse sobre o direito real imobiliário, salvo quando o casal sob regime de separação absoluta de bens. Inciso 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Inciso 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Inciso 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. Na falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Artigo 75. Serão representados em juízo ativa e passivamente. Inciso 1. A União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2. O Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores. Inciso 3. O município, por seu prefeito ou procurador. Inciso 4. A autarquia e a Fundação de Direito Público, por quem a lei do ente federado designar. Inciso 5. A massa falida pelo administrador judicial. Inciso 6. A herança jacente ou vacante por seu curador. Inciso 7. O espólio pelo seu inventariante. Inciso 8. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Inciso 9. A sociedade ou associação e associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Inciso 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente representante ou administrador de sua filial,
agência ou sucursal aberta ou instalado no Brasil. Inciso 11. O condomínio, pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo do qual o espólio seja parte. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, inciso 1, o processo será extinto se a providência couber ao autor. Inciso 2, o réu será considerado rével se a providência lhe couber. Inciso 3, o terceiro será considerado rével ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator, inciso 1, não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Inciso 2, determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido.